São todos muito bem-vindos, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, elevemos nosso pensamento e o nosso coração a Jesus, expressando a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, pedindo a Jesus que nos envolva em sua luz, que equilibre o nosso pensar, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que cuide de nossas famílias, de todos os nossos familiares, dos nossos lares e de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Todos os espíritos que forem necessários, recomecemos, cresçamos para o bem. Igualmente, anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. Até uma frase que a gente ouve muito, né? O sol nasceu para todos, o sol nasce para todos. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Então não tem concessão, né? É para todos igualmente. E qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor, e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E aí tem uma metáfora assim, que eu gosto muito, que eu quis trazer para a gente refletir um pouquinho nessa lição, que é uma metáfora de Platão, que é o mito da caverna. Então essa metáfora, ela conta o seguinte, que vários homens, eles foram criados no interior de uma caverna desde que nasceram. Desde que nasceram, eles foram criados lá, algemados. As algemas que nos aprisionam ainda, né? Aí eu trouxe aqui, olha, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a mágoa, né? E tem uma frase no Evangelho que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta? A verdade, ela nos liberta da ignorância, porque fala-se que tudo que o homem ignora não existe para ele. Então o universo de cada um, ele se resume ao tamanho do seu saber. E quais são as verdades, né? As verdades é que a gente tem que admitir, a gente tem que reconhecer que a gente tem orgulho, a gente tem egoísmo, a gente tem inveja, tem mágoa, a gente tem esses sentimentos doentes, porque enquanto a gente não reconhecer e não admitir que tem, como é que nós vamos trabalhar isso? Porque tem gente que fala, tem gente que fala assim, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta. Mas todos nós temos, né, em maior ou menor proporção ainda. E a verdade, então, é que nós estamos reencarnados com o objetivo de trabalhar, né? De trabalhar, de transformar esses sentimentos, de romper essas algemas. Entender que eu tenho que mudar, né? Cada um tem que mudar a si mesmo. E não o outro. Antes eu achava que os outros tinham que mudar para eu ficar melhor, né? Para eu ficar mais confortável. Para falar a verdade, às vezes eu ainda acho que o outro tem que mudar, né? De vez em quando a gente, né, dá uma distraída e acha que o outro tem que mudar para a gente ficar bem. Entender também que a gente é responsável, cada um é responsável por tudo que nos acontece. Eu sou responsável por tudo que me acontece de bom ou de ruim. Eu sou autora do meu destino.
Porque todos os meus atos, né? Todos os nossos atos têm consequência. É a causa e efeito, né? Plantio e a colheita. Então eu posso fazer o que eu quiser, só que depois eu vou arcar com as consequências. E antes também eu achava que tudo que me acontecia de ruim era culpa de alguém ou era culpa de algo, né? Eu achava sempre que eu era vítima. Isso há uns bons anos atrás, né? Às vezes a gente ainda acha também, né? Mas tem que ficar atento. E aí quando eu cheguei aqui na Casa Espírita, há mais de uns 30 anos atrás, foi quando eu comecei a entender essas coisas, então falando mal das outras religiões, mas assim, foi a partir daqui que eu realmente comecei a entender essas coisas, né? E tem uma outra frase, né, no Evangelho que fala assim, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E afinal de contas, quem que nos cobra? Quem que vocês acham que nos cobra? A nossa consciência, né? A minha consciência, meu juiz. E o conhecimento, ele vem junto com responsabilidade. E é por isso que algumas vezes a gente ouve assim, as pessoas falam assim, eu tenho raiva de saber, eu não queria saber, né? Um tempinho atrás aí, a gente tinha uma amiga que tinha depressão, ela estava num período assim muito difícil, né? Então a gente ficava preocupado com ela, e um dia cheguei para ela e falei assim, minha querida, você sabe as consequências de um espírito suicida? Ela disse, eu sei e tenho raiva de saber. Foi isso, Rose? Foi, eu sei e tenho raiva de saber. Mas foi isso que impediu ela de cometer um ato. Foi isso que impediu. Ela saber. Ela saber. Porque ela quis dizer o seguinte, que se ela não soubesse, ela teria cometido. Ela teria feito, né? Graças a Deus, hoje ela está bem. Está bem, graças a Deus. Então, gente, é assim, olha, não é fácil, né? Não é fácil transformar sentimentos, né? Sentimentos assim doentes que a gente ainda traz, né? Que são essas algemas que ainda nos aprisionam, né? Não é fácil a gente mudar nosso comportamento, né? Nossa postura. Tem até uma charge lá na internet que ela fala de outra coisa, mas eu trouxe pra gente, que fala assim, olha, o que queremos? O que nós queremos? Nós queremos evoluir, né? E como que nós estamos? Nós estamos aí numa luta danada. Porque reforma íntima exige de nós determinação, foco, persistência, renúncia. E a gente oscila muito, né? Uma hora a gente está na sombra, outra hora a gente está na luz. E às vezes a gente está aquelas escorregadas assim, né? Outro dia deu uma escorregada no final de semana, sabe? Tive um comportamento assim, uma coisa até simples, mas que acabou com o meu fim de semana, porque eu fiquei tão triste, tão frustrada, que eu falei assim, gente, eu não acredito, né? Que eu fiz isso de novo, né? E assim a gente porque é natural ainda acontecer isso, né? Porque a gente está nesse processo, a gente está no processo. Então, é o que a gente até estava falando ali dentro, a gente não pode ficar na culpa, né? Aconteceu. Qual que é importante quando a gente faz uma coisa que a gente fala assim, isso não foi legal e eu já não, né? Eu já não devia mais ter feito isso, mas aconteceu. Então, eu reconheci que não foi legal e bora tentar de novo, né? Como diz a música, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Recomecemos, né? Quando acontece qualquer coisa que não é legal, a gente saber que tem essa oportunidade de recomeçar. Recomecemos quantas vezes forem necessárias. Cresçamos para o bem. O manancial está aí, os recursos estão aí e nós temos que fazer a nossa parte, né? É o ajuda-te que o céu te ajudará. E como Emmanuel diz hoje para nós, ele falou para mim todos
todos esses dias, porque eu estava lá estudando a lição, lia o livro todo dia, a lição todo dia. Então, primeiramente foi para mim, né? Falava assim, olha, estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. E hoje a gente tem tantos recursos, né? A gente sempre teve e hoje tem muito mais. Vamos falar, por exemplo, gente, que aqui nós temos uma biblioteca, olha quantos livros que nós temos aí que está à disposição, assim, de todos, né? Qualquer um pode pegar, levar para casa. Hoje nós temos um instrumento, assim, muito bom, que é o celular, se bem usado, né? Porque no celular tem de tudo, mas tem muita coisa boa, né? A gente pode... enquanto às vezes a gente até está fazendo algum serviço manual, colocar lá para a gente estar ouvindo um livro, né? Como é que chama o livro? Não, que eu esqueço? Audiolivro, ou uma palestrinha, né? Eu tenho um negócio que coloco no braço, coloco o celular dentro, vou fazendo e ouvindo, então ao mesmo tempo a gente está aprendendo, está estudando, né? E aí ele fala também aqui, olha, amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. O bem que eu faço é o bem que eu me faço. Então, quando a gente faz um bem, nós somos os primeiros beneficiários. Mesmo que a gente não faça pensando nisso, porque sai de nós, né? Já sai de nós aquela energia boa, né? De ajudar, aquela vibração, e que envolve, nós somos os primeiros envolvidos, os primeiros beneficiários. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E aí, eu trouxe aqui uma historinha, né, que conta o seguinte, que eu acho que dá para encaixar ela na nossa lição, que fala que certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria muito vender uma propriedade. Então ele tinha lá uma propriedade, ele queria vender, era amigo do poeta. Ele reclamava da propriedade, que só dava gasto, que isso, que aquilo, que não valia a pena. Ele encontrou o Olavo Bilac lá, caminhando na pracinha, falou, meu amigo, você que é poeta, faz um anúncio para mim, bola um anúncio para mim da propriedade que eu quero vender, né? A gente já fez muito anúncio, né, André? Para pôr no jornal, né? Que a gente trabalhava no imobiliário. Aí você tinha que bolar o anúncio, né? Falar as qualidades, né? E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem a propriedade do amigo, foi lá e bolou o anúncio. E ele pôs assim, olha, vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Aí foi, entregou o anúncio lá para o amigo dele, passou um tempo, né, meses depois, aí o poeta encontrou o amigo, perguntou se tinha vendido a propriedade. Aí ele falou assim, nem pensei nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Então, algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Então, eu quis trazer essa historinha para a gente refletir o seguinte, olha, o sol nasce todo dia, nós temos o sol, a natureza, os rios, o ar que está aí para todo mundo. E quando nós reencarnamos, porque nós reencarnamos, gente, com a permissão de Deus, e se Deus permite que nós reencarnamos, aqui já temos uma estrutura para que nós possamos
Se a gente reencarna para evoluir, para progredir, nós temos a estrutura aqui para isso, sabe? Infelizmente, muitas vezes a gente reclama, né? Como o amigo aqui do Olavo Bilac, que reclamava da propriedade, ele não via as belezas, como muitas vezes a gente não vê, né? A gente só vê o que não dá certo, né? As coisas que são, assim, digamos assim, que não são tão legais, a gente vê só o lado ruim da coisa, a gente não vê as belezas, os recursos, a sustentação e o amparo que Deus dá todo dia para nós, né? Então a gente acordar e parar um minutinho para olhar o dia, para olhar as belezas do dia, para orar, agradecer por mais aquele dia, por mais uma oportunidade que a gente está tirando o pé da cama. É mais um dia que a gente tem a oportunidade de recomeçar. É mais um dia que a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de crescer para o bem, né? Então, que a gente tenha olhos de ver isso. E eu sei que todos nós, né? Todos nós estamos no esforço. Todos nós estamos trabalhando para isso, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que Deus acredita em cada um de nós. E Deus fala para a gente, você é capaz, você pode. Haja visto que às vezes acontece uma situação na nossa vida que a gente pensa, puxa, eu não vou dar conta disso. Mas aí você fala, parece que vem força lá de onde você nem sabe de onde, de repente a gente está lá, fazendo, executando, não é assim? Não acontece com vocês? Porque acontece comigo. Então, essa força vem de Deus. Então, que nós possamos continuar aí firmes, né? Nossa caminhada e fazendo aí o que Emmanuel nos orienta nessa tarde, né? Estudando, observando e renovando para o bem. Recomeçando rumo ao crescimento para o bem. Então, essa foi a reflexão que eu fiz para essa tarde. Gostaria de saber se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. Ninguém? Não, todo mundo quietinho. Então, tá bom. Fala agora. O recado do bazar. Tá. Então, antes da gente fazer a prece, né? Da gente encerrar. Sábado, dia 28 de junho, né? Sem ser esse sábado agora, no outro, a gente vai ter o bazar junino aqui na Casa Espírita. Então vai ter prato pronto, roupa, vai ser um bazar de variedades, artesanato, crochê, roupas, bijuterias, vai ser um variedades, de né? variedades, isso. Pra gente poder ir prato pronto. Pra ter comida. Vai ter comida, que a gente percebe quando o povo vai no bazar, o povo gosta do prato pronto, né? Então a gente conta, né? A Lourdes entregou o convitinho, né, pra vocês. Então a gente conta com a presença, tá? A gente tá precisando muito. Que venham prestigiar, a passear aqui no nosso bazar. Quem puder colaborar com a gente, tá? Né? Vale ressaltar que a realização do bazar não tem apenas como objetivo arrecadar fundos para a manutenção do centro. Isso também acontece, isso é importante porque, como todas as instituições, nós temos as despesas. Mas a realização de atividades como essa, o bazar, é para permitir que nós nos integremos mais. Então a gente vem até aqui, às vezes a gente passa 15 minutos, 10, 15, 20 minutos, apesar da dificuldade de estacionar, de chegar, que a gente sabe que isso tem sido um problema. Mas esse conviver, ter contato conosco, entre nós e com companheiros trabalhadores de outros horários, é mais importante até do que a arrecadação financeira, que faz parte do processo. Então, assim é que nós convidamos todos. Aqui no centro, nós temos uma equipe que é a equipe de eventos. Então, nós temos, basicamente, nos diversos trabalhos do centro, representantes que compõem
as equipes. Essa equipe tem a Rose, vocês não conhecem a Rose, ela vai ficar de pé para que vocês conheçam. A Rose, para quem não conhece. A Marilda, né? E a Carlinha, que está sempre aqui hoje, ela está trabalhando e não esteve aqui conosco. Inclusive, quem quiser participar da organização, tudo está muito convidado. É importante que nós nos integremos cada vez mais. Não existe essa distância entre quem trabalha no centro e quem vem frequentar, porque na verdade somos todos trabalhadores e todos aprendizes. Tá? Então estão todos muito convidados, venham, interajam um pouquinho. Na primeira vez pode ser que fica meio assim peixe fora d'água, né? São momentos na bem, segunda, bem divertidos nosso bazar. Tenho né, certeza que vai chegar a hora que a gente... Tenho certeza que vai chegar a hora que a gente vai ter que mandar ficar quieto. Quer fazer o favor de falar menos, que você está atrapalhando o bazar aqui? É nesse sentido. Muito bom. Oi, pessoal. Vai. Desculpa aí a voz, eu estou bem resfriada. Boa tarde para todo mundo, viu? Nós vamos doar um livrinho e eu gostaria de saber quem é que está vindo aqui na casa pela primeira vez. Você tá? Olha, vou ganhar um livrinho. Traz ela aqui, eu vou Traz tirar ela foto. aqui, vai tirar foto. Vem cá para tirar a foto. Quer dizer, vamos perguntar para ela, né? Com os direitos autorais. Acho que a Marilda não está sua foto. Vem cá com a Marilda. Se a gente tirar uma foto sua, nós podemos publicar no perfil do centro. Então dá um abraço na Marilda aqui. Tiramos as fotos das duas. E como é que você se chama? Ana Júlia. A Ana Júlia. E com É sorriso é melhor ainda. É para baixo. Então, obrigado, Ana Júlia. Obrigada. Meus queridos, Seja então, bem-vinda, viu? Vem mais vezes. então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece, vamos partir para o passe. E hoje eu gostaria de pedir que a gente mentalizasse, né? Eu gosto muito de trabalhar com a luz, né? Mentalizar a luz de Jesus descendo sobre nós. Eu gostaria que a gente mentalizasse a água que está ali fora, que cada um vai tomar um copinho, né? Na hora que a gente sair da sala de passe. Vamos mentalizar a luz de Jesus caindo sobre a água e colocando nela o remédio necessário para todos os nossos males, sejam eles quais forem, as nossas necessidades, né? Os nossos desafios, as nossas doenças do corpo físico, né? E pedindo a Jesus que nos envolva, que nos guarde, que nos cuide, que abençoe cada momento da nossa vida, que continue a nos dar sustentação e amparo, e que nós tenhamos olhos de ver, de perceber esse amparo, que a gente possa sentir gratidão sempre e ter a certeza de que Deus é conosco sempre, sempre, é nosso Pai. Confia em nós, confia em nós. Então que Jesus possa estar envolvendo a cada um, cuidando do físico e do espiritual. Que Jesus possa estar envolvendo os nossos lares, que nós possamos mentalizar os nossos lares, os nossos entes queridos. E que a luz de Jesus envolva todo o nosso planeta Terra, onde há guerras, onde há espíritos aflitos do corpo e da alma, encarnados e desencarnados. Onde houver um espírito doente do corpo e da alma, Senhor, ampara, cuida. E cuida de cada um de nós. Cada segundinho dessa semana esteja nos envolvendo, nos abençoando e nos direcionando para o bem. Que assim seja.